brasileiros estão vivendo mais. Quantas vezes você já ouviu esta frase? E não é apenas um modo de falar, é verdade comprovada pelo IBGE. De acordo com a última pesquisa divulgada no final de 2017, a expectativa de vida no nosso país subiu para 75,8 anos. Esse dado é importante, pois esbarra em um dos direitos fundamentais mais caros da nossa Constituição, o direito à vida. E é sobre isso que a gente fala no programa Artigo 5º de hoje. Esse, que é o direito mais importante, está no caput do artigo 5º, que determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Mas o que é a expectativa de vida e como esse índice influencia nas políticas de governo e no nosso dia a dia? Para falar sobre este tema, eu converso com Andréia Lopes Brito, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, e com Miquela Reis, representante do IBGE. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Miquela, gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que é a expectativa de vida e como é calculado esse índice. A expectativa de vida é o nosso potencial de vida, né? Assim, por exemplo, uma criança nasceu agora em 2018, a gente espera que ela vai viver esses 75,8 anos calculado que você acabou de falar. E isso, o que promove assim, a base de cálculo? São vários fatores que são, por exemplo, a quantidade de filhos que uma mulher tem, né? A mortalidade, ou seja, o tempo, né? Se a mortalidade está maior, se ela está menor, a mortalidade infantil, as migrações, tudo isso é envolvido no cálculo da expectativa. Então, não é um cálculo muito simples. É complexo, É complexo. Agora, doutora Andréia, esse índice, esse cálculo e essa divulgação, isso é obrigatório no Brasil, né? São obrigatórios por conta de informar o governo para que se possa fazer as políticas necessárias, onde vai abranger a educação, a saúde, a segurança no trabalho, a assistência social, o índice de violência. Então, toda esses elementos são elementos que está previsto na Constituição e que são formas do governo fazer essa política pública para que tenha essa expectativa de vida maior. Então, no momento que isso não é dado importância, vamos ter uma baixa qualidade de vida e isso vai cair. Então, por isso que é necessário e obrigatório essa divulgação. Bom, e desde que foi divulgada pela primeira vez, em 1940, a expectativa de vida do brasileiro subiu mais de 30 anos. A população está envelhecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Viver mais e melhor, este é o objetivo. E a gente conta agora para você qual é a receita de quem está conseguindo chegar lá. Vamos conferir aqui. Qual o segredo para uma vida longa? Seu Márcio dá a receita, começando pela genética. Este é meu avô Xavier Lisboa, que morreu com 97 anos. Esse é meu pai Irineu Lisboa, que morreu com 92 anos. Esse é meu tio Gaspar Lisboa, que morreu com 96 anos. E eu, felizmente, estou vivo com 90 anos. E bem vivo, né? Bem vivo. A população idosa é a que mais cresce no país. Em 1950, eram 2 milhões de pessoas com pelo menos 60 anos. E o número foi subindo para 6,2 milhões, 13,9 milhões. E deve chegar a quase 32 milhões em 2025. No mundo, segundo as Nações Unidas, em 2050 haverá mais idosos do que crianças e jovens com menos de 15 anos, chegando a 2 bilhões de pessoas. Uma vida longa, ela seguramente vai estar ligada ao estilo de vida. Estilo de vida a gente inclui dieta, inclui hábitos, inclui atividades e tudo isso. Mas é também importante a socialização, é importante a participação e é importante ter um objetivo, um significado de vida. Bons hábitos e atitude positiva diante da vida é o que encontraram estas mulheres na hidroginástica. A expectativa de vida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem aumentado bastante. Então, a ideia é que as pessoas apliquem o que está previsto no Estatuto do Idoso e possam atingir uma vida longeva, com uma qualidade de vida e de uma forma significativa. Chegam na terceira idade, não pode parar, tem que ter uma atividade. Uns gostam de dançar, outros fazem hidroginástica, outros vão para a academia, fazem esteira. Já vai chegar até que idade? Não sei, até quando Deus quiser. Meu projeto é 100, mas eu acho que eu vou mais.
que bonitinho ele, né? E vai mesmo acima do 100. Com certeza. Bom, a gente viu aí, doutora Miquela, várias receitinhas, mas o que mais influencia nesse aumento da expectativa de vida e no aumento do número de idosos no nosso país? A maior parte desses cálculos que a gente faz, né, de mortalidade, eles têm relação direta com a condição de vida, com a qualidade de vida da população. Então, tudo que impacta na condição de vida, que até a doutora já iniciou, né, ela já mencionou várias coisas, então, assim, o direito ao trabalho, à segurança, a uma boa alimentação, a educação, né, a educação ajuda muito porque você faz escolhas mediante aquilo que você conhece. Então, tudo isso impacta. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, melhorou muito por conta do aleitamento materno, você estimular a questão do pré-natal. Então, assim, a saúde materna e infantil impactou diretamente nessa redução da taxa da mortalidade infantil, que a gente tinha 135 crianças a cada 1.000 que morriam nessa década de 50. Hoje a gente está em torno de 13 crianças que morrem a cada 1.000. O que melhora a mortalidade? O doutor até já falou, então é a alimentação, é a prática de exercício, é o bem viver, né? A gente ter humor também, né? Viver bem, ser feliz. Então, essa busca pela felicidade, o equilíbrio, impactam diretamente a nossa vida. Então, tudo isso leva a esse resultado. Cada vez vamos vivendo mais. E os avanços da medicina que, né, impactaram diretamente nessa redução de mortalidade. E é verdade que nós mulheres vivemos mais do que os homens, né? Por quê? Nós vivemos mais sim, é verdade. Eu acho que por vários motivos. Primeiramente porque a gente tem um hormônio protetor, né? As mulheres, a gente até uma certa fase da vida, nós temos um menor risco cardíaco, né? Cardiovascular, por conta dos hormônios femininos. A gente já tem uma vantagem biológica. Que depois ela se equaliza, né? A gente fica igual aos homens. Mas uma coisa que impacta hoje nessa diferença é a violência, na verdade, os óbitos por conta da violência dos jovens, dos adultos jovens, dos homens. Eles morrem, então isso está impactando na expectativa de vida masculina. Então essa diferença ainda acontece bastante por conta disso, que é uma realidade hoje no nosso país, né? A questão da violência. Doutora Andréia, quais são as consequências legais desse aumento na expectativa de vida? Vai refletir de uma maneira direta na população idosa, então as políticas governamentais têm que estar com foco nisso, onde os problemas que vão ser buscados ali nos hospitais vão ser todos voltados para doenças crônicas, gastos maiores. Então, nós vamos ter o reflexo disso na Previdência Social, na parte de aposentadorias, porque nós vamos estar com uma sobrevida. Então, o governo tem que estar preparado para, ao longo do tempo, fazer essas mudanças para que, havendo essa sobrevida, a população continue de uma forma sadia, de uma forma a atender todas as necessidades básicas necessárias para chegar ao final da vida com dignidade. Isso que é importante, né? Certo. Bom, e tem muita gente curiosa sobre esse aumento na expectativa de vida. A nossa produção recebeu alguns vídeos com perguntas sobre o tema. Vamos assistir ao primeiro deles. Olá, eu sou a Suelen Lobato, eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. E eu tenho uma pergunta. Quais fatores sociais podem fazer com que a expectativa de vida no Brasil cresça ou diminua? Doutora Miquela. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho, né? A questão da saúde, da previdência, assistência, né, social. A gente tem que dar dignidade para as pessoas. Nós seremos os futuros idosos, né? A gente tem que pensar nisso, refletir. Então, a dignidade humana, né, de tratamento, em serviços, isso tudo. Tem até uma pesquisa interessante que o IBGE faz a cada 5 anos, que avalia a saúde, né? A Pesquisa Nacional de Saúde. Nós fizemos essa pesquisa em 2013 e uma das coisas que a gente avaliou foi a avaliação da população com os serviços prestados. Por exemplo, os planos de saúde. As pessoas que têm planos de saúde, 72% avaliam como bom ou muito bom. A gente considera isso bom? Eu acho que não, porque 72% significa que 30%... Está insatisfeito com o que está pagando, Está né? insatisfeito com o que está pagando, ou seja, além do SUS, que a gente paga os impostos, né, porque ele não é gratuito, a gente paga por isso, você está pagando por esse plano de saúde e você não está recebendo a qualidade que merece. Então, acho que é bem isso que a gente está falando, a questão da qualidade, da dignidade. Isso precisa ser trabalhado porque a população envelheça bem. Claro que cada um tem que fazer a sua parte. Pois é, doutora Andréia, a Constituição Federal estabelece ali quais são os direitos do cidadão e o dever do Estado. Colocar em prática o que diz a Carta Magna faz toda a diferença, né? Sim, sim. Porque a nossa Constituição ela é muito bem feita. Ela tem ali previsto
toda na parte de Seguridade Social, tudo aquilo que se pretende do Estado para que essa população idosa seja bem tratada, né? Receba do Estado toda a atenção necessária. Então, no momento que você exige do Estado, você também, como cidadão, tem que observar e acompanhar para ver se está tudo sendo feito de forma correta. Pois é, o cidadão que tem direitos também tem deveres, né? É dever do cidadão também cuidar da própria saúde e da educação, né? Exato. Então, ele vai cuidar da saúde, onde entra a parte da longevidade maior da mulher por conta de ser observado que a mulher busca mais a saúde. Ela tem essa preocupação, o homem é mais relaxado nesse lado. E não pode ser, né? Não pode ser, né? Porque aí é uma obrigação dos dois. Se tem ali, né, o serviço é para que esteja com acesso a todos, né? E a parte da educação, no momento que se investe em educação, está se investindo em informações. Quanto mais informação a população tem, melhor possibilidade e condição ela tem de buscar, né, o seu bem-estar. No vídeo eles perguntaram sobre aumento e diminuição da expectativa de vida. Isso acontece em alguns lugares? É realidade em alguns estados, doutora Miquela? Sim, quando a gente fala da expectativa de vida, a gente está falando de expectativa de vida geral para o país. Claro que existem diferenças regionais. A nossa região Nordeste e Norte são regiões socioeconômicas, vamos dizer, eles têm mais dificuldades, né? Então, os índices são piores de emprego, né? Eles têm mais desemprego. Então, em geral, tudo que a gente levanta no IBGE é impressionante. A região Norte e Nordeste, eles têm os piores índices, né, de desenvolvimento socioeconômico. Isso impacta na questão da saúde, impacta na questão da educação e da longevidade. Então, a expectativa de vida do Norte e Nordeste, ela é diferente. Só 7 estados de todas as unidades federadas ultrapassaram essa média nacional. Nós somos 27. Então, tem bastante diferença, né? Bom, nós temos mais um vídeo enviado para a nossa produção. Vamos conferir. Meu nome é Vida Krishna, moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E tenho uma pergunta para fazer. O aumento da expectativa de vida pode influenciar no cálculo para a aposentadoria? Doutora Miquela. Sim, a expectativa de vida, inclusive, é legal isso, o IBGE, todo 1º de dezembro, tem que divulgar a expectativa de vida para todos os municípios do país, porque isso é utilizado para o cálculo do fator previdenciário. Então, hoje, esse fator previdenciário é o quê? Para evitar que a pessoa se aposente cedo demais, né? E você faça tudo o que a lei preconiza, a idade, o tempo de contribuição. Então, ele é para tentar evitar, né, que a pessoa aposente cedo demais, é isso. Então, a expectativa de vida é usada, sim, pela Previdência Social para os cálculos. E no caso da aposentadoria compulsória, doutora Andréia, o que diz a lei? Na aposentadoria compulsória, ela vem prevendo a idade onde não pode ultrapassar ali, onde você tem que se aposentar, né? E hoje está previsto em 70 anos para o funcionalismo público em geral. Dentro da Previdência, ainda está tendo discussões, porque ainda não houve essa reforma ainda estabelecida, né? Então, hoje, dentro dessa aposentadoria compulsória, você chega àquela idade, você se aposenta e dali para frente vai estar buscando todos esses meios que a gente está vendo para estar se envolvendo, né, e não ficando parado e estagnando a vida. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa discussão e vamos a um rápido intervalo. Voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre expectativa de vida. Aqui no estúdio eu converso com Miquela Reis, representante do IBGE, e também com Andréia Lopes Brito, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. E é importante a gente ressaltar que a expectativa de vida apresentada, 75,8 anos, não é única para todo o país. Ela é calculada como uma média do que é registrado nos diversos estados. Só como exemplo, Santa Catarina é o que apresenta a maior esperança de vida, chegando a 79,1 anos. No outro extremo está o Maranhão, com 70,6 anos. E o dos vídeos que nós recebemos tem uma pergunta sobre isso. Pode mostrar aqui. Meu nome é Verônica, eu sou professora, falando do Rio de Janeiro, capital. Eu gostaria de saber por que a média de expectativa de vida muda de acordo com a região do país. Doutora Miquela.
A gente já falou um pouquinho, né, disso. É a questão das diferenças de condições de vida, né, socioeconômicas que nós temos entre as regiões. Isso impacta diretamente, porque a expectativa de vida, como eu falei, tem relação com a mortalidade, com a fecundidade. E as condições de vida, elas são retratadas. Elas, por exemplo, se você tem muita mortalidade infantil, o que isso está dizendo para a sociedade? Que nós não estamos cuidando das nossas crianças. As condições de vida dessas crianças não é boa, por isso que elas estão morrendo. Então, isso impacta, é relação direta mesmo com condição de vida, com qualidade de vida. Agora, doutora Andréa, a Constituição Federal determina ali que todos somos iguais perante a lei. O que fazer, então, para garantir um maior equilíbrio entre as regiões? Volta no mesmo ponto das políticas públicas, porque nós temos um país muito grande, as diferenças regionais são enormes. Então, como ela colocou, os estados sul, sudeste, centro-oeste, o emprego é maior, a qualidade de vida é melhor, até o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, todos esses fatores, a segurança no trabalho, então são fatores que interferem muito. Já nas regiões norte, nordeste, enquanto na região sul existe a máquina para carregar, né, o cimento, na região norte é o trabalhador que carrega nas costas. Então, essas diferenças têm que ser observadas pelos governos de cada estado. Uma atenção maior tem que ser dada ao governo federal para que se foque mais recursos, se assim precisar, para essas regiões, porque havendo desigualdade das regiões, vai se buscar dar mais atenção para tentar nivelar melhor, porque senão vamos continuar tendo estados com uma expectativa maior e outros estados com uma expectativa mais baixa. E a Constituição, no momento que prevê essa igualdade, a gente busca que seja respeitada e procura isso. E leis que garantam essa implementação de políticas públicas são fundamentais, né? Essas leis existem, estão aí presentes, né, na nossa Constituição. Temos aí no próprio artigo 5º, porque não precisa muito, se nós formos olhar a Constituição em si, aonde a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, o direito à saúde, o direito à vida, à segurança. Então, são os direitos básicos, eles têm que ser aplicados para toda a população do país como um todo, não havendo diferença de região. Então, está na própria Constituição se buscar isso. Agora, vai ter que ter esse foco do Estado a nível federal. Bom, e o aumento na expectativa de vida também ocorre de forma desigual entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento, e as nações subdesenvolvidas. Nós temos um vídeo com uma pergunta sobre isso. Pode rodar aqui. Meu nome é Thiago, falo de Paracatu, no estado de Minas Gerais, sou professor universitário e assessor de juiz e gostaria de saber se a expectativa de vida de nós brasileiros é inferior à das pessoas que moram em países desenvolvidos. Doutora Miquela, o que dizer para o Thiago? Então, a nossa expectativa de vida tem melhorado muito, né? Então, hoje nós estamos um pouquinho abaixo de países que têm um processo de envelhecimento, como o Japão, como a Suíça. Então, na verdade, a nossa expectativa de vida melhorou muito. Aconteceu o que a gente chama de forma acelerada. Em muito pouco tempo, que os países desenvolvidos levaram, às vezes, mais de um século para fazer, a gente está fazendo em 50 anos. A nossa expectativa, você vê, em 30 anos, né, em tão pouco tempo, né, desde a década de 50 nós aumentamos o quê? 30 anos, os países desenvolvidos levaram mais tempo. Então, essa forma acelerada de acontecer também é um alerta. Por quê? Nós estamos preparados para esse envelhecimento da população. A nossa projeção do IBGE para 2060, que a gente fez, ela diz que, por exemplo, hoje nós temos uma maioria de jovens, né, jovens e adultos. E em 2060 a gente, claro, se mantiver todas as condições, né, de hoje, que a população de idosos vai ser 2 vezes maior do que a de jovens. Tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo, então nós temos que pensar nisso. Pois é, doutora Andréa. E existe alguma cooperação internacional entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, para poder tentar equilibrar melhor aí e dar esse salto na expectativa de vida como a gente vem conseguindo? Olha, existem várias instituições internacionais e muitas com foco nos direitos humanos. Então, dentro dos direitos humanos, nós temos instituições que estão nessa observando e nós, dentro do próprio Comissão de Direitos Humanos,
denunciamos lá fora situações no país que deixa desnivelado essas circunstâncias que podem interferir nessas expectativas, nessas diferenças de expectativas regionais. Então, tem um aparato todo. Agora, são instituições que não têm o poder de interferir, porque cada estado tem a sua autonomia. Então, eles funcionam recebendo denúncias e passando a ter visibilidade a nível mundial para chamar a atenção do nosso governo. Olha só, está acontecendo aquela situação ali, será que vocês não estão internamente enxergando? Porque tem que haver esse respeito à autonomia. Mas a denúncia já ajuda de alguma forma. Com certeza. Bom, e o brasileiro está vivendo mais, mas você acha que a qualidade de vida também está melhor? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Acho que está melhor também, mas muito pouco. Poderia estar bem melhor, né? Se o sistema de saúde funcionasse. Para você fazer uma atividade esportiva, para você fazer uma dieta, uma alimentação rigorosa, você precisa de ter dinheiro para comprar, entendeu? Então, eu acho que de qualquer forma as coisas estão mais facilitadas, né? Precisa melhorar mais e mais para que o cidadão também venha a ter uma vida e uma expectativa melhor para assim oferecer um bem-estar para a sua família. Doutora Michela, a gente viu aí as opiniões, mas mais do que garantir aumento na expectativa de vida, é preciso garantir qualidade e dignidade para as pessoas, como a gente vem falando aqui, né? Sim, com certeza. A expectativa de vida se mantiver, né, os índices de mortalidade hoje, ela vai se manter crescendo, a tendência é essa do nosso país. Então, mas a gente quer envelhecer bem, envelhecer com qualidade. Isso tudo depende de tudo que a gente já falou, das condições de vida, das políticas públicas, né, das ações de governo, mas também depende de nós, da própria população. O governo te diz, olha, é melhor você se alimentar bem, não sei o que e tal. Mas se você não coloca em prática, se você não se alimenta bem, se você não pratica exercício, você não vai ter essa expectativa de vida toda, né? E não vai ter a qualidade de vida, né? Pode ficar até velhinho, mas não tem a qualidade de vida que a gente está falando que é tão importante. Exato. Né? Então, você tem que buscar também por onde individualmente, né, cada pessoa se conscientizar dentro daquilo que for possível na realidade dela. Então, ela diz, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas você pode dar a volta na quadra, você pode fazer uma caminhada. Então, você tem que se adaptar às suas condições, né? Agora, doutora Andréia, a gente sabe que é dever do Estado dar essas condições. O que pode acontecer com o Estado que não cumpre essas metas de qualidade de vida? Nós temos aí, a nível interno de cada estado, dentro até da OAB e outros órgãos que recebem, estão de portas abertas para que o cidadão vá procurar ajuda e que se recorra ao judiciário. Porque para isso, se está a Constituição prevendo, no caso de uma assistência à saúde, o cidadão chega num hospital e não tem condições ali, não tem um médico, está sem material de trabalho, então para isso se recorre à Justiça, tem a Defensoria Pública, tem a própria OAB que tem a sua Comissão de Direitos Humanos e com isso, com uma decisão judicial, qualquer hospital particular é obrigado a atender esse cidadão e está toda a cobertura que ele precisa, até numa qualidade melhor do que se estivesse no hospital público. Então, existem os recursos a nível judiciais, mas que a população tem que estar informada. Então, aí cai aonde que há necessidade das divulgações, das palestras, de se procurar as comunidades, esclarecer para essa população que está ficando idosa, quais são os seus direitos, qual é o direito do idoso, qual é o idoso que sabe que pode pegar um ônibus sem precisar pagar, qual o idoso que sabe que tem prioridade no atendimento, qual o idoso que sabe que num banco tem uma fila para que ele seja atendido, né, de uma forma prioritária. Não, às vezes são muito poucas as informações que chegam, então essas informações são necessárias, precisa haver uma divulgação entre essas organizações todas para que se leve o direito a cada um e que eles vá buscar para exigir do Estado o cumprimento daquilo. Só sabendo o direito a gente pode cobrá-lo, né? Só sabendo, sem saber não tem como. Para isso precisa da divulgação. Por falar em divulgação, doutora Michela, de quanto em quanto tempo o IBGE divulga a expectativa de vida no Brasil?
Ele é anual. O cálculo ele é feito entre os censos, né? A cada 10 anos nós fazemos os censos e refazemos o cálculo da projeção. Mas a expectativa de vida, conforme o decreto-lei, nós temos que todo ano entregar para o governo. Então, anualmente a gente faz a entrega para a Previdência Social, para o governo e para a sociedade, porque tudo que o IBGE faz é público, está aberto para a sociedade. Então, a gente vamos dizer, um órgão bem democrático, né? Bem universal. E se continuar do jeito que está, na próxima nós teremos uma expectativa de vida ainda maior, né? Ainda maior. Cada um fazendo a sua parte, né? Com certeza. Bom, o programa de hoje está chegando ao final. Doutora Andréia, doutora Michela, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. E obrigada também a você que nos acompanha. Os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!